Olá, boa tarde. Você assiste a partir de agora a transmissão da 10ª sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo, sessão realizada no dia 9 de abril. Havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto a esta Egrégia Câmara para aprovação a ata da 9ª sessão ordinária de 2014, distribuída eletronicamente. Ata em discussão, em votação, ata aprovada. Leitura do expediente. Não há, Excelência. Comunicações da Presidência e sorteio de processo. Conforme já informado, mas é importante reafirmar, a nossa sessão da Câmara na semana que vem será antecipada para segunda-feira, dia 14, às 13 horas. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros, procurador, para em comunicações e registro. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos. Conselheiro Rodrigo Chamon. Da ciência que decidi monocraticamente, citação 30 dias, processo 3050-2013, notificação 10 dias, processo 1553-2014, 1556-2014, 1559-2014. Por fim, informar que foram excluídas as decisões monocráticas 208-2014, 209-2014, 210-2014, que foram lidas na 7ª sessão ordinária de 19/3/2014, por motivo de mudança de entendimento da área técnica. Muito obrigado, Excelência. Continua franqueada. Senhor presidente. Conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Eu estou dando ciência à Câmara que decidi monocraticamente pela citação para os 30 dias os autos do processo 2980-2014, citação do senhor Geraldino de Anteste, nos termos da Instrução Técnica Inicial 27/2014. Nos mesmos autos, decidi pela notificação do senhor Márcio Campim Pionte Costa e da senhora Marlene Ponte Costa, também prazo 30 dias, nos termos da Instrução Técnica Inicial também 27/2014. Dou ciência ainda que decidi pela citação, prazo 30 dias, improrrogável, o senhor Ivan Lauer, autos do processo 2294/2013, conforme proposta da área técnica, e também pela notificação, prazo 10 dias, os autos do processo 0392/2014, Câmara de Vereadores de Rio Preto, dos senhores Maxwell de Carmo Riva, Claudenir José de Carvalho Neto, Gilmar Trindade da Silva e Lucinéia Piovani Ferreira. Eu também, senhor presidente, estou comunicando ao plenário que, uma vez havendo trânsito julgado administrativo, eu estou encaminhando para o arquivo processo 5430/2012, uma representação Prefeitura Municipal de Apiacá. Não havia o comando de arquivamento. Por último, senhor presidente, eu estou solicitando a inclusão em pauta do processo 7520/2013, interessado o senhor Maurílio Almeida de Abreu, processo de aposentadoria incontroverso. Estou retornando a palavra a Vossa Excelência, presidente. Considero incluída em pauta. Também aproveito a oportunidade e dou ciência a esta Egrégia Câmara, que decidi monocraticamente pela citação, pelo prazo de 30 dias, do senhor Sérgio Bianchi, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, processo TC 3228/2013. A palavra continua franqueada. Não havendo mais, passemos à fase de devolução de medidas cautelares e urgentes. Não há.
Passemos à fase de devolução dos processos com pedido de vista. No processo 2859/2012, estou devolvendo ao conselheiro Rodrigo Chamon. Processo 2025/2011, está com vista o conselheiro Marco Antônio da Silva, primeira sessão. Pretende prorrogação, Excelência? Sim, Excelência. Então, a relatoria do conselheiro Rodrigo Chamon fica prorrogada na forma regimental. Também o processo 2856/2012, primeira sessão, conselheiro Marco Antônio. Da mesma maneira. Então, também a relatoria do eminente conselheiro Rodrigo Chamon fica prorrogada na forma regimental. Passemos à fase de leitura de acórdãos e pareceres. Convido o conselheiro Rodrigo Chamon para a leitura. Acórdão 107/2014, processo 4341/2013, Prefeitura Municipal de São José do Calçado, denúncia, aplicar multa, reiterar determinação de instauração de tomada de conta especial. Só isso, presidente. Obrigado. Obrigado. Convido o conselheiro Marco Antônio da Silva para a leitura. Obrigado, senhor presidente. Acórdão TC 183/2014, processo TC 2950/2013, Fundo Estadual sobre Drogas, FESAD, prestação de contas anual, exercício 2012. Responsável Tiago Ribeiro Hoffman e Robson Leite Nascimento. Prestação de contas anual, exercício 2012, contas regulares, quitação, recomendação, arquivar. Acórdão TC 184/2014, processo TC 4020/2013, Fundo Municipal de Saúde Pinheiros, prestação de contas anual, exercício 2012, responsável Ivon Domingos Silvestre, contas regulares, quitação, recomendação, arquivar. Acórdão TC 185/2014, processo TC 2616/2013, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Muniz Freire, prestação de contas anual, exercício 2012, Sônia Marta Soares Mignoni, contas regulares, quitação, arquivar. É só, retorno a palavra à excelência. Obrigado. Também tem um acórdão TC 100/2014, processo 2862/2005, Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, denúncia em face da referida Prefeitura, procedência, converter em tomada de conta especial, irregular, ressarcimento, multa, dar ciência e após arquivamento. Não tendo mais acórdãos e pareceres, passemos à fase de julgamentos e processos em pauta. Começo relatando os seguintes processos. Processo 1233/2014, parecer de alerta, Prefeitura Municipal de Fundão, relatório de gestão fiscal, terceiro quadrimestre 2013. E processo 1236/2014, Prefeitura Municipal de Ponto Belo, relatório de gestão fiscal, terceiro quadrimestre 2013, também parecer de alerta. Portanto, os processos 1233/2014 e 1236/2014, ambos parecer de alerta. Convido o conselheiro Rodrigo Chamon para proceder. Relatoria do processo em pauta. Obrigado, presidente. Primeiro processo, 2862/2013, Hospital Antônio Bezerra de Farias, prestação de contas anual 2012, responsável Rosane de Moraes Caiado, estou acompanhando a área técnica do Ministério Público Especial de Contas, regular, quitação. Processo 3014/2013, Hospital Dr. Roberto Silvares, prestação de contas anual 2012, responsáveis Valdenir Belinello, Valéria Fosa e Ana da Cruz. Estou acompanhando também entendimento técnico e ministerial, regulares, quitação
e extinção do processo sem resolução de mérito em relação à senhora Maria da Penha Amaral, presidente da comissão de PCA, e do senhor Ivon Faison Rodrigues, membro da comissão de PCA. Processo 3318/2013, Hospital Pero Fontes, prestação de contas anual 2012, responsável Nélio dos Santos, Wellington Albanês e César Pitanga. Também estou acompanhando o entendimento técnico e ministerial, regulares, quitação. Processo 2944/2013, Hospital São Lucas, prestação de contas anual 2012, responsáveis Egli Madeira Cristóvão e Marcelo de Oliveira Machado, também acompanhando o entendimento técnico ministerial, regulares, quitação. Processo 2392/2010, Prefeitura Municipal de Itaguaçu, relatório de auditoria 2009, Sua Excelência, o presidente desta Câmara, proferiu o voto vista, acompanhou o meu entendimento pelo afastamento da irregularidade 1.1, ausência de concurso público, e pela manutenção da irregularidade relativa ao item 1.2, contratação de profissional do setor artístico, por meio de empresário não exclusivo, e pagamento indevido de comissão de produção e agenciamento na contratação de shows musicais, bem como manteve o ressarcimento em relação ao pagamento da comissão de produção. Converteu preliminarmente os presentes autos em tomada de conta especial, em face da existência de dano, R$ 7.400, e julgou irregulares as contas do senhor Romário Celso Basílio de Souza. Eu havia proferido voto no sentido de julgar regulares com ressalvas. Os elementos colacionados aos autos tiveram o condão de aprimorar o meu entendimento, inicialmente esprairado. Portanto, em relação à contratação de profissional do setor artístico, pagamento indevido de comissão de produção e agenciamento na contratação de shows, eu estou aplicando, porque verifiquei a presença dos 3 pressupostos necessários para a aplicação do artigo 87, parágrafo 2º, que é rejeitar as alegações de defesa e abrir prazo para que ele faça o recolhimento do débito. Porque existe o débito, não há outra irregularidade grave e a presença, e não há também a configuração da má-fé. Diante desses 3 requisitos, estou aplicando o artigo 87, parágrafo 2º, voto para acolher as razões justificativas apresentadas no item 1.1 e 1.2, rejeitar as razões das justificativas apresentadas em relação ao pagamento indevido de comissão, converter os presentes autos em tomada de conta especial e determinar a notificação para que o senhor Romário Basílio de Souza, para ressarcir ao erário a importância de R$ 7.400 no prazo de 30 dias. Como eu voto, presidente? Apenas para esclarecimento, Excelência, no voto anterior de Vossa Excelência, havia uma série de recomendações. Vossa Excelência está mantendo as recomendações? Mantendo as recomendações, evidentemente. Embora o nosso secretário lembrou aqui que essas recomendações seriam no segundo momento, mas Vossa Excelência está mantendo todas as recomendações depois, ao final do seu voto, não é isso? Porque as recomendações dizem respeito à
a aplicação do artigo, se eu não me engano, 25, inciso 3 da 8666, que fala da inexigibilidade na contratação de artistas. Eu estou relevando no caso concreto e julgando regular, porque entendi que, embora eles tenham usado o empresário que não tem um contrato, que tem um contrato do dia, estou relevando, mas estou determinando que não faça novamente, porque não ficou caracterizado nos autos prejuízo ao erário, nem a contratação antieconômica. Então, dessa forma que ele deva. Desse modo, a exigência contida no artigo 25 requer a observância da cláusula de exclusividade estabelecida no contrato firmado previamente entre o artista e o seu empresário, em respeito ao que foi pactuado entre eles. Aqui eu estou dando a explicação do porquê que eu relevei. Eu apenas fiz essa observação, Excelência, porque quando, logicamente, eu acompanho Vossa Excelência, mas quando o processo retornar, eu espero que retorne já com o pagamento e a quitação da importância, a Secretaria-Geral de Saúde já vai saber que aquelas determinações no primeiro voto ainda estão válidas. Estão válidas. O segundo voto não anula o primeiro voto, mas complementa. Anula, só complementa. Senhor presidente. Palavra, conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Apenas, conselheiro relator, eminente conselheiro Chamon, para eu me posicionar quanto ao voto, eu me recordo, apesar de ter sido em sessões anteriores, que havia uma divergência que para mim me pareceu muito clara no que diz respeito à questão de exclusividade, né, contratação profissional artística com exclusividade, e também no que diz respeito à taxa. Isso. Foi objeto de divergência, conselheiro. Aí o voto do conselheiro Hanna me convenceu que a taxa é um débito confirmado que o gestor deve ressarcir. Como há a presença da boa-fé, errou na interpretação o gestor, há o dano confirmado e não há irregularidade grave nesse processo, estão reunidos os três elementos que caracterizam a aplicação do artigo 87, parágrafo 2º. Desculpa, isso aí eu entendi, até acompanho Vossa Excelência, a questão do 87, o artigo 87 eu compreendi perfeitamente. Só para pontuar bem quais são as divergências, que eu me recordo bem dessa, como eu disse, e a questão da taxa, no que eu também estou assentindo. E a outra divergência foi em relação a concurso público, onde ele contratou 5 profissionais da área de saúde, fisioterapeuta, por carta convite, e promoveu o concurso público posteriormente. Ele havia assumido a prefeitura, estava, segundo as alegações de defesa, algumas equipes desfalcadas. O conselheiro Hanna trouxe uma importante observação, porque um dos contratos era referente a um biólogo para fazer inspeção e fiscalização. O conselheiro Hanna relevou, mas também observou que é uma tarefa que não se terceiriza, é uma tarefa que tem que ser atividade exclusiva de Estado, mas compreendemos que a contratação ela não feriu diversos princípios da administração pública. Ela foi econômica, se eu não me engano, era R$ 1.400 por mês para cada profissional desse, para dar cobertura à equipe saúde da família. E foi um contrato por 1 ano só. Nesses casos eu tenho, em razão da continuidade da ação estatal, eu tenho até também mitigado e não julgado a irregularidade. Mas a Constituição me parece razoável, eu estou, em ambas as situações, eu estou acompanhando, senhor presidente, o voto que me parece que foi unânime agora com
Vossa Excelência encampou os termos do voto do conselheiro Hanna, né? Isso aí. Então eu também estou encampando, estou votando no mesmo sentido com o relator, senhor presidente. Na verdade, nós relevamos este caso concreto, mas ficaram as determinações nas contratações futuras. Acredito que não há mais divergência, né, em relação, e já devolvo a palavra a Vossa Excelência. Processo 3.200/2014, denúncia, Prefeitura Municipal de Fundão. Eu estou decretando a revelia da senhora Rita de Cássia Alves dos Santos e das empresas InMarketing, Instituto Mineiro de Marketing e Completa Consultoria Política Limitada. O processo 2238, vou fazer a leitura. Versam os presentes autos sobre prestação de contas anual da Câmara Municipal de Mantenópolis, responsável Raul Duarte Pereira, exercício 2011. A ITC apontou 4 irregularidades: abertura de crédito suplementar por meio de resolução, ausência de contabilização de baixa de bens móveis, ausência de movimentação e acúmulo de saldo de conta no demonstrativo de créditos a receber e pagamento de verba indenizatória ao presidente indevida, devendo ser ressarcido R$ 11.015. Concluiu também pelo julgamento para que a Corte julgue irregulares as contas, aplicação de multa. O Ministério Público acompanhou na totalidade. Então, vou aqui. Primeiro, abertura de crédito suplementar por meio de resolução. De acordo com o relatório contábil, houve uma abertura de créditos adicionais no valor de R$ 24.700 por meio de resoluções da própria Câmara, contrariando o artigo 42 da Lei 4.320/64. Quanto à abertura de créditos por resolução, há precedentes, e eu aponto o Acórdão 404/2012, foi de minha relatoria, e os argumentos que eu usei lá, utilizo aqui. Diante do resultado positivo da execução orçamentária, financeira e do cumprimento dos limites legais e constitucionais, verificou-se que, mesmo tendo o Legislativo deixado de obedecer à forma legalmente prevista para a suplementação orçamentária, não houve desrespeito ao princípio do equilíbrio orçamentário, bem jurídico a ser preservado. E também demonstração no processo de que a Câmara, ao realizar a suplementação utilizando o instrumento portaria ao invés de decreto do Executivo, tenha gerado um ato ilegal com consequências antieconômicas e ou dano ao erário. Em função disso, eu afasto a irregularidade, determino ao atual gestor que, doravante, utilize o instrumento legal pertinente, atendendo ao estabelecido no artigo 42 da Lei 4.320. A ausência de contabilização de baixa de bens móveis. A área técnica verificou que não foi contabilizada a desincorporação de bens na Câmara no valor de R$ 20.000, conforme demonstrado na declaração de desincorporação. Verifiquei que se trata de irregularidade sanável, pois, conforme as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, especificamente a NBC 16.5, a forma de se proceder ao reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores é a seguinte: o reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudança de critérios contábeis deve ser realizado à conta do patrimônio líquido e evidenciado em notas explicativas. Diante dos fatos, afasto a irregularidade por achar que ela não tem o condão de macular as contas de maneira geral e determino que aplique o ajuste conforme NBC T 16.5, registro contábil. Ausência
Outra irregularidade, de movimentação e acúmulo de saldo de contas no demonstrativo de créditos a receber. A área técnica verificou os saldos remanescentes de exercícios anteriores no valor de R$ 2.064, referentes a direitos a receber. Verifiquei que a irregularidade refere-se a 0,56% do total do ativo, não contribuindo significativamente para a alteração da composição patrimonial e seu resultado. Entendo que tal irregularidade não tem o condão de macular. Determino ao atual gestor que realize a conciliação das contas de direitos a receber e seus respectivos lançamentos contábeis a serem realizados no exercício corrente. Pagamento de verba indenizatória ao presidente da Câmara. A área técnica verificou que o presidente da Câmara recebeu a título de verba indenizatório o valor de R$ 11.015,20, contrariando o artigo 29 da Constituição da República e Instrução Normativa 26 de 2010. Constato que esse tribunal já teve posição diversa nos termos do artigo da Instrução Normativa 3 de 2008. Não obstante, houve alteração nas orientações desta Corte, posteriormente, conforme Instrução Normativa 26 de 2010, publicada em 21 de maio de 2010. Neste contexto, verifico que a irregularidade mantida, referente ao pagamento indevido de verba indenizatória ao presidente, gerando extrapolação de teto individual, não se mostra insanável, ainda que tenha ocasionado dano ao erário, porque decorreu de interpretação equivocada de norma atinente à matéria. Então, também estou aplicando o artigo 87, parágrafo 2º, neste caso, rejeitando as alegações de defesa e abrindo prazo para que ele recolha esse valor no prazo de 30 dias. Então, voto para afastar as irregularidades que considerei que não são suficientes para macular as contas, a 3.1, 2.2 e 2.3, 2.1, 2.2, 2.3, manter a irregularidade disposta no item 2.4 acima, citar o senhor Raul Duarte Pereira para ressarcir ao erário a importância correspondente a 5.216,27 VRTS. Por conta da rejeição das alegações de defesa. Isso. Como nós estamos harmonizando também nossos votos, eu vou pedir vista. Está ótimo. Devolvo a palavra, Vossa Excelência. Um dia nós vamos harmonizar, com certeza. Estamos chegando lá. Mas um pouco de divergência é salutar. Lógico. Esse foi o... Bom, o processo 2856-2012 está com pedido de vista do conselheiro Marco Antônio. Não é isso? Esse está, né? Ainda, né? Sim. O 2025 também está. O 2859, Prefeitura Municipal de Mantenópolis. Sua Excelência devolvo a palavra para Vossa Excelência. Prefeitura Municipal de Mantenópolis, é o processo 2859-2012, foi objeto de vista. Vou fazer uma rápida leitura. Com propósito de examinar de forma mais detida a matéria em discussão, particularmente no ponto em que o relator diverge do entendimento da área técnica deste tribunal e do parecer do órgão ministerial, pedi visto presentes autos, o que me permitiu elaborar o presente voto, que nesse instante submeto a esta Câmara, precedido breve relatório. Inicialmente, assinalo que o presente feito cuida-se da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Mantenópolis, de responsabilidade do senhor Eduardo Alves Carneiro, referente ao exercício 2011. Com o resultado da análise que se procedeu na prestação de contas, a então 5ª Controladoria Técnica sugeriu a citação do responsável, o senhor Eduardo Alves Carneiro, prefeito municipal, e do senhor Maurício Alves dos Santos, prefeito do exercício 2012, para que estes apresentassem documentos e esclarecimentos elencados no relatório técnico contábil e na instrução técnica inicial. Com relação aos seguintes indicativos: extratos bancários com saldo de 31/12, atos que autorizaram o cancelamento de resta a pagar,
divergência entre o número das contas registradas no extrato na conciliação bancária, desequilíbrio e divergência entre contas de receita e despesa, acúmulo de saldo na conta de dívida flutuante em créditos a receber, saldos credores registrados em contas de natureza eminentemente saldos devedores registrados em contas de natureza eminentemente credoras, contas de receita com títulos genéricos, divergência na inscrição dos restos a pagar, divergência entre a relação dos precatórios e o balanço patrimonial e ausência de classificação contábil da merenda escolar na subfunção específica da alimentação e nutrição. Acolhendo a propositura da unidade técnica, promoveu a citação dos senhores Eduardo Alves Carneiro e Maurício Alves dos Santos, concedendo-lhes o prazo improrrogável de 30 dias para apresentar justificativos e documentos em face da indicação das prioridades elencadas no relatório. Devidamente citado, com aviso de recebimento, juntado na data de 25 de junho de 2013, o senhor Maurício Alves dos Santos apresentou intempestivas justificativas na data de 26 de julho. Também o senhor Eduardo Alves Carneiro foi devidamente e pessoalmente citado na forma do termo de citação 1031/2013. Foi juntado aos atos de 16 de agosto de 2013. Contudo, deixou transcorrer em Alves o prazo concedido para sua manifestação, sendo considerado revel pela decisão TC 5268/2013. Registros do escritor da instrução contábil conclusiva que a documentação encaminhada pelo senhor Maurício Alves dos Santos, referente aos extratos bancários com saldo ao final de 2011 e os atos que autorizaram o cancelamento de resta a pagar, supriram as ausências inicialmente observadas no relatório técnico. Quanto às outras supostas irregularidades observadas na prestação de contas, entendeu a Aratec pela sua manutenção, amparada na ausência de justificativas e consequente sugestão pela recomendação ao Legislativo Municipal para a rejeição das contas do senhor Eduardo Alves Carneiro frente ao Executivo Municipal de 2011, corroborada pela subscritora da Instrução Técnica Conclusiva 6893/2013. Por sua vez, o Ministério Público Especial de Contas, aderindo ao entendimento da área técnica dessa Corte, também opinou pela rejeição das contas. Em seu voto, apresentado na sessão do dia 24 de março do ano em curso, o eminente conselheiro relator, discordando do entendimento da área técnica e do Ministério Público, apresentou suas fundamentações e votou para que fossem afastadas todas as irregularidades analisadas no relatório técnico contábil e, por fim, para que fosse emitido parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas do município de Mantenópolis, exercício 2011, fundamentando principalmente no atendimento majoritário dos pilares esculpidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e cumprimento dos limites constitucionais e legais. A área técnica registrou em sua análise as irregularidades já lidas. Então, dispenso de nova leitura das irregularidades. O relator manifestou-se acerca de cada uma das irregularidades, dizendo que afasta a primeira irregularidade, uma vez que o saldo financeiro constante do extrato é o mesmo do apresentado na contabilidade, não havendo necessidade de apresentação de valores a serem conciliados no que há cedo. Conclui o relator pela irregularidade dos outros itens, contudo, vou repetir, conclui o relator pela irregularidade dos outros itens. Contudo, quanto às irregularidades dos itens 2.3, 2.5 e 2.8, entende que estas não afetam os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial. No que se refere às irregularidades referidas nos itens 2.2, 2.4, 2.6, bem como 2.7, essas não prejudicam a solidez do resultado das contas de governo do exercício. Registra ainda que, na forma das normas brasileiras de contabilidade, qualquer omissão ou erros de registro ocorridos nas demonstrações contábeis deverão ser realizados no exercício corrente à conta do patrimônio líquido deste exercício, com as devidas notas explicativas. Restou, então, determinação ao atual gestor que proceda no exercício corrente a conciliação das contas apresentadas, especificamente nos itens já lidos, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. Encaminha este tribunal, por ocasião da prestação de contas do exercício corrente, os esclarecimentos e documentos através de notas explicativas.
e que proceda no exercício corrente a correta classificação das receitas de transferências da União, Estado e da despesa com merenda escolar. É o sucinto relatório. Fundamentação. Verificou-se que as seguintes divergências não foram esclarecidas pelo gestor Revel na documentação que compõe a prestação de contas de exercício 2011. E eu repito aqui as divergências 5.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Em resumo, como evidenciado em seu voto, o relator conclui pela permanência das irregularidades contábeis devidamente tipificadas pela área técnica, nos itens 5.2 a 5.8 da respectiva ITC. Relembrando, quanto às irregularidades dos itens 2.3 e 2.5 e 2.8, não afeta os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial. Irregularidades 2.2, 2.4, 2.6, no total de 127 mil, que equivale a 2,9% do resultado financeiro, e 4.365.000 da irregularidade do item 2.7, no valor de 444 mil, que equivale a 7,44% do resultado patrimonial, de 5.900.000. Estas são incapazes de macular o sólido resultado apresentado nas contas sob análise. Pedi vista dos autos, especificamente com o intuito de verificar se as determinações impostas no parecer prévio 08/2013, referente aos exercícios anteriores de responsabilidade do senhor Eduardo Alves Carneiro, 2009-2010, foram devidamente cumpridas. Verifico que a prestação de contas anual de 2009, processo TC 2628/2010, de responsabilidade do mesmo gestor, foi deliberado parecer prévio pela sua aprovação. Já exercício 2010, TC 2126/2011, também de responsabilidade do senhor Eduardo Alves Carneiro, as irregularidades observadas não foram afastadas, tendo sido emitido parecer prévio em março de 2013, sugerindo aprovação com ressalvas, constando a seguinte determinação: determinar ao atual gestor que adote as medidas necessárias quanto ao aperfeiçoamento de seu corpo técnico, especialmente no que se refere às normas brasileiras de contabilidade pública, e atente para o cumprimento do limite quanto à aplicação do ensino nos próximos exercícios. Tendo em vista que a determinação feita ao atual gestor para que este adote medidas necessárias quanto ao aperfeiçoamento do seu corpo técnico, especialmente no que se refere às normas brasileiras de contabilidade pública, urge constatar se houve reincidência das irregularidades na documentação encaminhada do exercício 2011, daquelas observadas na prestação de contas de 2010, quais sejam: ausência da relação de restos a pagar, cancelados, ausência de extrato bancário acompanhado da conciliação bancária, despesas não contabilizadas, ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas da dívida flutuante e no demonstrativo de crédito a receber, aplicação deficitária e manutenção do desenvolvimento de ensino. O nobre conselheiro relator, em análise contábil do feito, manifestou-se acerca de cada uma das irregularidades levantadas pela equipe técnica acima dispostas e entendeu por considerá-las todas procedentes. Contudo, considerou tratar-se de impropriedades de natureza formal, sem indicativo de dano ao erário, cabendo, por isso, ressalva na aprovação das contas, votando pela determinação para que fossem feitos os acertos na contabilização nos seguintes termos: ausência na relação de restos a pagar cancelados, aspas, ante ao exposto, considerando que o lançamento contábil ainda pode ser realizado no futuro, haja visto que o cancelamento for executado em seu tempo e que se cumpriu a exigência intimada com a correspondente apresentação de documentos comprobatórios, entendo que basta uma recomendação ao jurisdicionado para que contabilize os cancelamentos pertinentes ao respectivo decreto. Afasto, pois, a irregularidade. Fecho aspas. 2. Ausência de extrato bancário acompanhado da conciliação bancária.
Aspas. Ressalto que o valor apresentado no extrato na conciliação bancária, via CISAUD, não foi refletido no disponível. Entretanto, por entender que o ato tem característica formal e que pode ser refeito, ou seja, o lançamento contábil do saldo do extrato é passível de indicação na contabilidade em conta própria, afasto regularidade. Fecho aspas. 3. Despesas não contabilizadas. Aspas. Todavia, mesmo que a irregularidade ainda não tenha sido regularizada, trata-se de impropriedade de natureza formal, da qual não foi apresentado nos autos qualquer indicativo de dano ao erário, cabendo, portanto, ressalvo na aprovação das contas e determino a contabilização das despesas que será objeto de monitoramento deste Tribunal de Contas. Fecho aspas. 4. A ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas da dívida flutuante e no demonstrativo de créditos a receber. Aspas. Todavia, mesmo que a irregularidade ainda não tenha sido regularizada, trata-se de impropriedade de natureza formal, da qual não foi apresentado nos autos qualquer indicativo de dano ao erário, cabendo, portanto, ressalva na aprovação das contas. Determina a conciliação das contas que será objeto de monitoramento desse Tribunal de Contas. Fecha aspas. E, por fim, 5. Aplicação deficitária e manutenção do desenvolvimento de ensino. Pelo exposto, os recursos aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino revelam inobservância ao percentual mínimo de 25%. Entretanto, visto que a diferença verificada, de fato, é inexpressiva para macular a prestação de contas, principalmente comparada com a análise geral da situação econômica, financeira e cumprimentos dos outros limites legais e constitucionais do município, afasta a irregularidade, determinando ao atual gestor que atente para este limite nos próximos exercícios. Fecha aspas. Relativamente às irregularidades contábeis observadas na prestação de contas do exercício 2010, verifica-se que apenas uma delas repetiu-se em 2011, no que acima exposto, e como acima exposto, foi esta uma das motivadoras de ressalva na prestação de contas de 2010, que é exatamente a ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas da dívida flutuante e no demonstrativo de créditos a receber. Contudo, considerando que o parecer prévio 08/2013, referente às contas do exercício 2010, foi emitido na data de 21 de fevereiro de 2013, ou seja, após o prazo final para o encaminhamento da prestação de contas referente ao exercício 2011, não houve, portanto, prazo suficiente para que a determinação ali contida fosse cumprida pelo gestor. Registra-se que a prestação de contas anual referente ao exercício imediatamente subsequente, de 2012, ainda não sofreu qualquer tipo de análise pela Secretaria Técnica competente. Por essa razão, entendo, da mesma forma que o conselheiro relator, para que se reitere a determinação para o atual gestor sobre a obrigatoriedade de atendimento às determinações anteriores, posto que serão objeto de monitoramento na forma do artigo 132, inciso 2, parte final, combinada com o artigo 194, artigo 329, parágrafo 7º, ambos do regimento interno, sob pena de multa, nos termos do artigo 389, inciso 7, também do regimento interno desta Corte, comprovando o seu atendimento nas próximas prestações de contas. Entretanto, não posso furtar-me a ressaltar a importância do sistema contábil para a administração pública, bem como a gravidade de não se aplicar os princípios estabelecidos pela legislação vigente para que esta Casa e a sociedade possam efetivamente realizar o devido controle dos recursos públicos. Sem informação tempestiva e fidedigna, não há transparência. A legislação contábil e os instrumentos gerados pela contabilidade não podem ser tratados como um mero formalismo no contexto das contas públicas. A relevância do sistema de informação contábil está explicitada na própria Constituição Federal, nos termos do artigo 70, que já diz: a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades de administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas,
será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. E seu parágrafo único: prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. O mandamento constitucional define a fiscalização contábil como um dos objetos do controle externo brasileiro. Aliado ao fato de que o ato de prestar contas se faz eminentemente por meio do sistema de informações contábeis, podemos inferir que tal sistema é o principal instrumento de informação, demonstrando aos interessados como os recursos públicos foram geridos. Por sua vez, pela via infraconstitucional, a Lei 4.320 de 64 define as atribuições do sistema contábil nos seus artigos 83, 84 e 85, que dispensam a leitura. Torna-se evidentemente que o sistema contábil é responsável por evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial das organizações públicas. Podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que sem um sistema contábil confiável, fidedigno e consistente, não há como colocar em prática o controle externo e tampouco os princípios relativos à transparência dos atos dos gestores públicos. Da mesma forma, a Lei Complementar 101 de 2000, a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, destaca em seu artigo 50 a necessidade expressa do sistema de informações contábeis para a escrituração das contas públicas. Vou ler apenas o caput do artigo 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará, e são 6 incisos, na mesma esteira e diante dos mandamentos constitucionais e legais anteriormente discriminados, o Tribunal de Contas definiu o sistema contábil como o principal instrumento para a prestação de contas. Torna-se evidente tal afirmação quando analisamos o conjunto de documentos que constitui a prestação de contas dos prefeitos municipais, nos termos do então artigo 127 do Regimento Interno, Resolução 182 de 2002. Segue o rol de documentos. Portanto, dada a importância e a relevância das informações custodiadas pelo sistema contábil e, por conseguinte, os respectivos instrumentos, balanços, balancetes e relatórios contábeis que constituem a devida prestação de contas, a sua análise e, principalmente, graves inconsistências verificadas nas prestações de contas não devem ser tratados como um mero formalismo que pode ser relevado para fins de apreciação das contas públicas. Também, as referidas demonstrações contábeis, elaboradas anualmente pelos judicionados, são encaminhadas ao tribunal e devem obrigatoriamente observar as normas constitucionais e infraconstitucionais, além das normas brasileiras de contabilidade e as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. Frise que o rol colocado aqui no voto, com relação ao artigo 127 do Regimento Interno, foi propositadamente colocado que o regimento é de 2002, portanto, tem 12 anos. Também, sim, já foi lido aqui. E aí faço referência ao artigo 101, também do Regimento Interno do Tribunal, o então Regimento Interno 182 de 2002. Os registros e fatos evidenciados nos documentos, nas demonstrações encaminhadas a este tribunal, por imposição deste regimento, de resolução, determinação do plenário, deverão ser apresentados em obediência às normas constitucionais e infraconstitucionais. As normas brasileiras de contabilidade, aplicadas especificamente ao setor público, denominadas NBCASP, NBC 16.1 e NBC 16.10, foram editadas em dezembro de 2008 pelo Conselho Federal de Contabilidade. A norma 16.6 da Resolução CFC
1133/2008, que trata das demonstrações contábeis do setor público, estabelece as características quantitativas e qualitativas das demonstrações contábeis e determina que suas informações devam ser extraídas dos registros contábeis da entidade. Segue transcrição da norma. A norma 16.5, resolução CFC 1132/2008, que trata do registro contábil nas entidades do setor público, estabelece que os registros têm que ser realizados em rigorosa ordem cronológica, obedecendo aos princípios de contabilidade validados por contabilistas e com base em documentação hábil. Ademais, todas as transações do setor público devem ser reconhecidas e registradas integralmente no momento em que ocorrerem. Entretanto, quando houver a necessidade de efetuar registros extemporâneos, estes devem consignar nos seus históricos as datas efetivas das ocorrências e a razão do atraso, e são registrados na contabilidade na data da ciência do fato e não que não foi registrado. O reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis deve ser realizado à conta de patrimônio líquido e evidenciado em notas explicativas. O resultado vai ser debitado ou creditado diretamente na conta de patrimônio líquido para que este fato, que tem como fato gerador exercícios anteriores, não distorça a apuração dos resultados do exercício corrente. Segue a transcrição da referida resolução do Conselho Federal de Contabilidade. De forma subsidiária, a resolução CFC 1330/2011 esclarece que os registros contábeis que se referem à retificação de lançamentos devem ser realizados. Todos esses processos técnicos devem ser escriturados na data da identificação do fato registrado de maneira indevida, consignado no histórico do lançamento, o motivo da retificação, a data e a localização do lançamento de origem. Segue a transcrição da referida norma. Portanto, diante das normas de contabilidade aplicadas ao registro contábil das entidades e à elaboração das demonstrações contábeis, pode-se afirmar que as demonstrações contábeis são elaboradas com base nos registros contábeis e que esses devem ser realizados de forma tempestiva e, caso exista necessidade de retificação de lançamentos por qualquer motivo, estes devem ser realizados na data corrente, não sendo possível a elaboração de novas demonstrações contábeis depois de encerrado o exercício. Dispositivo. Depreende-se das evidências trazidas pela instrução prolatada pela área técnica que as demonstrações contábeis da Prefeitura Municipal de Mantenópolis, referentes ao exercício 2011, apresentam falhas que deverão ser acertadas no próximo exercício, pois que serão objeto de monitoramento na forma do artigo 132, 2, parte final, combinada com o artigo 194, artigo 329, parágrafo 7º, ambos do regimento interno, sob pena de multa, nos termos do artigo 389, inciso 7, também do regimento interno desta Corte. Assim, diante dos fundamentos fáticos e de direito aqui expendidos, corroboro com o entendimento do eminente conselheiro relator e voto no mesmo sentido para que seja emitido parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas do município de Mantenópolis, exercício 2011, sob a responsabilidade do senhor Eduardo Alves Carneiro, e que se determina ao gestor atual e ao contabilista responsável pela prestação de contas, com fundamento nos artigos 57, inciso 3 e 105 da novel Lei Complementar 621/2012, que observa os procedimentos técnico-contábeis de estornos e retificações de lançamentos contábeis previstos nos itens 31 e 36 da NBC ITG 2000, da Resolução CFC 1330/2011. Fiz questão, excelente, de ressalvar, porque eu sei a preocupação de Vossa Excelência com relação a
fidedignidade dos registros contábeis e também a preocupação de Vossa Excelência de sopesar os princípios contábeis com os demais fundamentos e demonstrações da prestação de contas. Então, acompanho, entende, Vossa Excelência, mas fiz questão de frisar para que também o gestor saiba que ele tem que primar por melhorar cada vez mais os sistemas informatizados dele. Eu vou falar com Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Eu gostaria de pedir vista desse processo. Vista ao Ministério Público. Devolvo a palavra ao relator. Processo 949/2014. Não, desculpa. Processo 1895/2014. Relatório de gestão fiscal, terceiro quadrimestre, Prefeitura Municipal de Vila Pavão. Emissão de parecer de alerta. E processo 949/2014, tomada de contas especial, exercício 2012, Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte. Acompanhando a área técnica, voto A. Excluir destes autos os indícios de irregularidades referentes à verificação dos limites definidos pela LRF para as despesas realizadas com pessoal e encargos sociais e de inscrição de despesas em restos a pagar, tendo em vista que será objeto de análise e deliberação nos autos da PCA exercício 2012. B. Determinar com fundamento no artigo 10 da IN 8/2008, retorno dos autos à Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, a fim de que o prefeito Ubaldo Martins de Souza providencie, no prazo de 30 dias, a complementação da tomada de conta especial nos termos da ITP 486/2014, cuja cópia deverá ser encaminhada ao responsável. Devolvo palavras. Não há divergência. O eminente conselheiro Rodrigo Chamon relatou os seguintes processos. TC 2862/2013, regular, quitação e posterior arquivamento. 3014/2013, regular, quitação, extinção do processo sem resolução de mérito a Maria da Penha e Ivon Faison e posterior arquivamento. Processo 3318/2013, regular, quitação e arquivamento. 2944/2013, regular, quitação, arquivamento. 2392/2010, rejeitar as alegações de defesa e notificação prazo de 30 dias na forma do voto relator. Processo 3200/2012, revelia senhora Rita de Cássia e representante das empresas em marketing e completa consultoria. Processo 2238/2012, vista conselheiro Rana. 2856/2012, continua com vista conselheiro Marco Antônio. 2025/2011, também vista conselheiro Marco Antônio. Processo 2859/2012, estava com vista conselheiro Rana, foi devolvido, foi lido e vista Ministério Público. Processo 1895/2014, parecer de alerta. E o processo 949/2014, retorno à origem, determinações, prazo de 30 dias. Palavra, conselheiro Marco Antônio da Silva. Obrigado, senhor presidente. Primeiro processo da pauta 2301/2012, Prefeitura de Brejetuba, prestação de contas anual exercício 2011. Eu estou adiando. A matéria de fundo é aquela questão de aspecto técnico-contábil. Aliás, presidente, eu estou solicitando Vossa Excelência que me faça a gentileza de encaminhar o voto proferido por Vossa Excelência no processo de Mantenópolis, não é isso? Em que foi objeto de vista o eminente procurador.
Processo 2452, então estou adiando 2301. Já é o segundo adiamento dele? Agora é o segundo adiamento, né? Senhor presidente, é aquela matéria de aspecto contábil. Se for o caso, eu retiro, não tem problema nenhum, não. Só porque nós estamos com um plenário que tem para decidir, tem pedido de vista. Presidente, eu acho que o texto que Sua Excelência trouxe foi muito esclarecedor. Isso. Eu também vou querer o voto de Vossa Excelência. Para pacificar. Para tentarmos pacificar. Então, acho que vale a pena abrir essa exceção. Com aquiescência, senhor presidente, porque temos matéria... Então, nós deixamos o processo, os dois processos adiados, e já solicito às Secretarias das Sessões que já encaminhem. Não, o 2452 eu vou votar, senhor presidente. Não, eu sei. Tá, só esse primeiro, não é isso? Só o primeiro, senhor presidente. Inclusive, já podia encaminhar por meio magnético mesmo, fica mais fácil, do que cópia em papel. Eu gostaria, senhor presidente. Me parece que meu voto já está até no workflow, se não me engano. Se tiver, a gente acessa lá. Não tá, senhor presidente. Então fica adiado o 2301. Para pacificação, processo 2452, esse processo houve manifestação da área técnica e do douto representante do Ministério Público Especial de Contas, na pessoa do eminente procurador ora presente, doutor Luiz Henrique Anastácio da Silva, e o parecer foi pela aprovação das contas. Apenas uma divergência, não muda o sentido final do voto. Eu estou divergindo no item 3.4, que diz respeito a registro nos balanços financeiros em valores de INSS a compensar, sem esclarecimento e sem comprovação da legalidade concernente a todo o processo de compensação de INSS. Item 3212 do relatório técnico contábil 364/2012. Esse caso específico, senhor presidente, é aquela questão de compensação do subsídio dos agentes políticos, e a própria área técnica informa que essa irregularidade está sendo objeto de verificação do processo TC 7058/2013, que trata de uma instauração de tomada de contas em face do mesmo órgão. Só que ao final a área técnica sugeriu pelo afastamento da irregularidade. Eu estou apenas modificando o meu voto, colocando meu voto no sentido de emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalva, tendo em vista que não há adentramento de mérito no item 3.4, né? Eu não vou adentrar o mérito que está sendo apurado no 7058. Me parece que esse processo é até de relatoria de Vossa Excelência agora, que o relator era do conselheiro Domingos Stauf, né? Então eu estou apenas fazendo a ressalva, estou deixando de expedir recomendação ou determinação em razão de que, obviamente, esse fato será objeto de análise no processo 7058/2013. Então, emissão pela aprovação de parecer prévio com ressalva. A ressalva é apenas que está sendo apurado o item 314 no processo 78/2013. É pequena divergência, retorno a palavra a Vossa Excelência, presidente. Havendo divergência, coloco o processo em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, o conselheiro Rodrigo Chamon. Acompanhe o relator. Também acompanho, devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 4943/2012, São Gabriel da Palha, de Maiara Elaine de Augusto, acompanhando o registro. Processo dessas páginas, todos com concessão da Barra, regulares registro acompanhando. 4605/2013 de Priscila Schmidt dos Santos, 4648/2013 de Rafael Escafuto Vieira, 4649/2013 de Heitor Afonso Linhares Marcondes, 4665/2013 de Sheila Santos Souza. Processo 4666, aliás, dessa página também todos os regulares registros acompanhando. 4666/2013 de Camila Rodrigues, 4667/2013 de Juliana Vasconcelos Meles, 4668/2013 de Gabriela Santos da Silva, 4671/2013 de Valéria Oliveira Machado de Souza.
Ainda Conceição da Barra, todos os registros acompanhando. 4689-2013, Priscila do Rosário Rios. 4693-2013, Luiz Alberto Moro. 4746-2013, Lucimar Guilherme Pereira. 4844-2013, Miriam Santana dos Santos Almeida. Processo todos desta página ainda, melhor dizendo, os dois primeiros, Conceição da Barra, regular registro, 4888-2013, Jasson Guimarães, 4911-2013, Edson José dos Santos Barcelos. Processo dois seguintes, Governador Lindenberg, regular registro acompanhando, 2252-2013, Maria Ângela Pereira Berger, 2254-2013, Edna Carla Cavalini Massaglia Fornaciari. Processos de Governador Lindenberg, registro acompanhando 2256-2013 de Arlete Aparecida Pinto da Silva Freitas, 2260-2013 de Aldara Mara Paneto Toneto, 2269-2013 de Graziele Gava Fazolo, 2302-2013 de Lucinéia Post Goldner. Processo 1165-2009, Serra, aposentadoria de Zélia Bregonce, irregular registro acompanhando. Processo 4084-98, Prefeitura de Cariaci, com aposentadoria de Ângela Maria Santana Gomes de Oliveira. Esse processo, houve um voto por mim proferido no plenário, senhor presidente, à época, pelo retorno dos autos à sua origem, para não proporcionalização da estabilidade financeira, que eu entendi que é de cunho pessoal e, portanto, não deveria ser objeto de proporcionalização, tão somente o vencimento. Só que sobreveio pedido de vista do então conselheiro substituto João Luiz Cotalovati, e esse voto consta. A matéria me parece relevante, que vai embarcar outras situações, até porque também já estava em votação no plenário. Eu estou utilizando-me do artigo 16, parágrafo 3º, remetendo os autos para votação no colegiado, no plenário. É o voto. Prosseguir, né? Perfeitamente. Obrigado, senhor presidente. Processo 7404-2013, aposentadoria Regina Célia Lima, acompanhando o registro. Processo 7621-2012, tem aquela questão do 74-77, que foi objeto de adiamento a pedido da eminente procuradora presente, senhor presidente, então adiado, mantendo em pauta. 7659-2012 e 2101-2013, ambos desta página, é a mesma situação fática de direito, também mantido em pauta, adiado. Página 16, 2186-2013, 3415-2013, também mesma situação, pauta adiada. Processo 5912-2013, aposentadoria José Augusto Felício, acompanhando o registro. Processo desta página, do espírito do IPJM, todos regulares registro acompanhando. 5975-2013, Paulo de Sarso Menegas, melhor dizendo, Faustini. 6067-2013, Edna Maria dos Santos. 6453-2013, Ercília Freitas de Araújo. 6487-2013, Maristânia Fraga Leal. Ainda IPJM, todos na página de registro acompanhando. 6611-2013, Maria das Graças de Loureiro. 6663-2013, Maria Ione Faria Dayer. 6741-2013, Maria Aparecida Vieira Lage. 6950-2013, Ieda Mara Bitvescovi. Ainda PJM, regulares registros acompanhando. 7068-2013, Sônia Maria de Souza Coutinho. 7097-2013, Wanda Maria Scarpati. 7136-2013, Rita Brioche. 7151-2013, Rossana Maria Firme Albanês. Processos PJM, regulares registros. 7163-2013, Maria da Penha Meneghetti Campana. 7323-2013, João Manuel Rossoni. 7336-2013, Maria de Fátima Couto Nogueira. 7401-2013, Nisvalda Luísa Vasconcelos Farias. Todos os regulares registros acompanhando. O primeiro deles, IPJM, 7984-2013, de Maria da Penha Gustavo Aiolf. Os demais da página Serra, 7171-2013, Valdo Nunes Duarte. 7172-2013, Vera Lúcia dos Santos. 7180-2013, Maria Regina Rodrigues de Souza.
Ainda Serra, todos os regulares registros acompanhando, 71-84-2013, Marilda Luísa da Boa Morte Fraga, 71-91-2013, Elizabeth Conceição Pimentel, 72-07-2013, Noemi Ferreira Fraga, 72-09-2013, Paulo Roberto Ribeiro W de Negreiros. Aí, os dois primeiros Serra, registro acompanhando, 72-15-2013, Marilda Piol, 72-22-2013, Regina Bermudes Duarte, 74-66-2013, Marilza Taíde Gomes, de Cariacica. Processo primeiro, concessão da Barra, 6760-2013, Maria Auxiliadora de Freitas Correia, de Alegre, 7054-2013, José Carlos Moulin da Silva, regular registro, 5995-2013, Aracruz, Ronan Sabino de Oliveira, regular registro, todos acompanhando. 4084-2013, pensão, Luiz César Fiel, regular registro acompanhando, do IPJM. 6458-2013, Vila Velha, pensão, Pedro Cícero da Silva Novaes e outro, registro acompanhando. 2973-2012, pensão, Vitória, Início de Almeida Guiar, registro acompanhando. IPJM 6960 de 2013, Uberaldo Schmidt, registro 6969-2013, Valentim Arthur Silva Bis, registro 6059-2013, Roberto Costa Pedra, registro 6667-2013, é uma reforma, Hamilton Martins, registro. Penúltimo processo, 7517-2013, reforma, Paulo José Bernardes Fernandes, acompanhando, registro. Por último, senhor presidente, o último processo foi incluso em pauta, o processo 7520-2013, incontroverso, aposentadoria, ex-desembargador Maurílio Almeida de Abreu, regular registro, acompanhando com nossas homenagens. Encerro minha pauta e retorno a palavra à Vossa Excelência. Diga-se de passagem, um grande desembargador, excelente serviço prestado à justiça capixaba, à justiça brasileira, que merece todo o nosso respeito e as nossos votos, que possa continuar servindo, agora já como aposentado, mas com a brilhante carreira que teve no Poder Judiciário. Se Vossa Excelência permite, eu quero fazer minhas vossas palavras com registro em ata. Com a aquiescência de... E eu acompanho. De todo novo. Conselheiro Marco Antônio da Silva relatou o seguinte processo: 2301-2012, adiado 2452-2012, aprovação com a ressalva nos termos do voto relator, processo de pessoal declarar na forma relatada. Palavra à conselheira Márcia Freitas. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhoras e senhores. Processo de admissão no Ministério Público do Estado do Espírito Santo, de Perla Maria Augusto Menezes, sobre estamento. Processos de admissão na Prefeitura de Jerônimo Monteiro, todos pelo registro. Karine Freitas de Abreu Marins, Aline de Oliveira Mulan, Fernanda Maria Rezende, Giovânia Alves da Silva, Jefferson Gomes de Abreu, Valéria Pereira Fernandes, Jusilene Lima Silva César, Tamide Souza Lima Taliuli, Deise Modesto Correia, Murilo Jardim de Carvalho, Mário Sérgio de Araújo Pimentel, Marlúcio Correia Araújo. No Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapemirim, admissão de Fabiano Belo, registro. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadoria de José Renato Barcelos, registro, e o processo em apenso 6.024 de 2007, processo de pensão, diligência. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Vila Velha, aposentadoria de Eliana Tereza Silvestre Delcide. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, aposentadoria de Leia Márcia Pinheiro Raimundo, devolver a origem, não há ata a ser registrado. Prefeitura Municipal de Vitória, aposentadoria de José de Jesus, registro. Processos do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo,
registro das aposentadorias de Cristina Rodrigues dos Santos Petersen, Lourdes Maria Sossai, Lina Alves Vasconcelos, Iranete Maria Monteiro de Vargas, Ângela Maria Pimassone Chaves, Jussara da Silva Dias, Ana Maria Andrade Cortes, Ilza Schneider. No Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, registro das aposentadorias de Hilton Bart e Jaci Antônio Ferreira. No Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica, registro da aposentadoria de Soneide Lopes Siqueira. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha, registro das aposentadorias de Ingrid Aparecida Mendes Carvalho, Jorge Josildo Marculano, Carlos Roberto Rosetti. No Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vargem Alta, registro da aposentadoria de Iedo Aires da Silva. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz, pensão interessada Francisca Guerra Pereira, registro. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro da reserva remunerada de Erli Pessoa da Silva e da reforma de Manuel dos Reis. É só. Declarar na forma relatada pela eminente conselheira, nada mais havendo a tratar, após relatados 121 processos, vou declarar encerrada a presente sessão, antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada excepcionalmente no dia 14 de abril, segunda-feira, a hora regimental, ou seja, às 13 horas. Está encerrada a sessão.